Bom dia, terça-feira, 11 de agosto, mais um dia, mais um devocional, mais um tempo ao redor da palavra, com os irmãos da Igreja Batista Maranata, Ministério da Igreja Batista Maranata, os devocionais pela manhã, devocionais pela noite, o estudo da palavra pela noite. Quero também dizer bem-vindos a todos que não são membros da Igreja Batista Maranata, que desejam ouvir da palavra de Deus. Vocês estão bem-vindos em nosso meio. Muito feliz de poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com nossos queridos irmãos, que muitos já estão chegando aí. Bom dia aí, Cleusa. Tivemos um culto domingo à noite, para vocês que viram, pela internet, foi uma grande bênção, o pastor Sacha, compartilhando aí em 1 Timóteo, e para quem esteve na igreja foi um tempo muito bom. Creio que a gente teve um número bem perto da capacidade, que a lei permite, e foi um tempo muito bom para rever os irmãos e ouvir a palavra, o louvor, que foi uma benção, música especial. E é claro, o vídeo com as criancinhas foi sempre especial para o Dia dos Pais, Então, muito bom. Creio que é bom, se você está planejando estar conosco domingo à noite, já começar a pensar nisso, porque eu creio que o movimento agora é para ir enchendo muito rápido e não ter vaga para todo mundo, Irmãos, vamos começar com a oração. Deus, chegamos no seu trono, sabendo, Deus, que aí nós encontramos perdão, graça, paz, esperança. Encontramos, Deus, sabedoria, discernimento e encontramos, Deus, tudo que precisamos para viver essa vida, mesmo num período difícil, mesmo no período de coronavírus. Deus, nos dê confiança de quem somos, para que a gente possa não ser um crente silencioso, mas um crente que sabe quem ele é e sabe o que tem que falar, para que a gente possa trazer a tua luz para esse mundo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Estamos nessas terças-feiras estudando o livro de 1 João. A gente viu, falando de quem nós somos, É importante que a gente crê, que a gente saiba quem a gente é. E João, ele está buscando isso. Ele diz que um verdadeiro crente, ele sabe quem Cristo é. Algumas pessoas acham que Cristo simplesmente foi um bom professor, Outros já têm mais resistência, Acham que Cristo até foi meio maluco, mentiroso, mas nós sabemos que ele é Messias. E então, um verdadeiro crente, ele sabe quem Cristo é. Um verdadeiro crente, ele confessa, não faz desculpas. E a gente sabe que a nossa tendência sempre é, no carnal, nos desculpar por algo que a gente tem feito que não é correto. E aí, o último teste, o mais evidente, é a obediência. Ele, em 1 João capítulo 2, versículos 3 até 11, ele fala sobre mandamentos que a gente deveria obedecer. Depois ele vai afunilar para um mandamento onde a gente deveria amar o nosso irmão. E esse mandamento de obediência, de muitos para poucos, é testado pelo amor que a gente tem para o nosso próximo. Então, quem que devemos amar? Devemos amar o nosso irmão. Interessante agora o texto de hoje. João vai dar um contraste de quem não deveríamos amar. Então, devemos amar o nosso irmão e quem não deveríamos amar. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, diz o seguinte: não amem o mundo, nem o que há, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a gente tem o contraste aqui. Ame o seu irmão, não ame o mundo.
As duas coisas elas não vão misturar. Agora, a gente sabe que a gente deveria amar o nosso irmão, mas por que a gente deveria amar o nosso irmão? Dando um resumozinho do capítulo 2, versículos 2, Cristo fala, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, Cristo, ele satisfez a justa ira de Deus para com o pecado. Mas ele fala, não somente pelos nossos, ou não somente pelos meus pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. E a minha interpretação aqui, meu irmão, por que eu deveria amar o meu irmão? Porque Cristo amou o meu irmão. Cristo me amou e amou o meu irmão. Então, não faz sentido, se eu me chamo de crente, eu tenho que amar o meu irmão. Por que Cristo me perdoou e perdoou o meu irmão? Ele fala, essa é a razão que Cristo me perdoou, ele me amou e me perdoou e amou o meu irmão. Em capítulo 2, versículo 5, ele fala, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Por que devemos amar o meu irmão? Porque o amor de Deus, à medida que eu amo o meu irmão, ela está sendo aperfeiçoado e eu estou obedecendo, confirmando que eu sou dele. O meu crescimento ela está amarrado ao amor que eu tenho pelo meu irmão. Deus ele vai aperfeiçoar na medida que eu sou obediente e estou amando o meu irmão. Então, é muito interessante. Em capítulo 2, versículo 6, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Por que devo amar o meu irmão? Porque Cristo amou. Eu vou andar como Cristo amou. Em capítulo 2, versículo 10, quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Por que devo amar o meu irmão? Porque Cristo andou na luz e eu também deveria andar na luz. Eu deveria buscar amar o meu irmão e não ser um tropeço. Então, o lado positivo do amor e a obediência é amar o meu irmão. Esse é o lado positivo. O lado negativo, e o João vai mostrar esse lado negativo, porque à medida que ele mostra o lado negativo, nos ajuda a focar no lado positivo. Então, o lado positivo, amar o meu irmão. O lado negativo é não amar o mundo. Nem ame o mundo, nem o que nele há. Está aí o conflito, irmãos. Porque nós vivemos nesse mundo. Somos carne e osso. Temos necessidades. E o mundo, ela pode acabar tentando nos moldar a ela. Então é fundamental que a gente entenda o que João está falando aqui sobre o mundo. Então, o que é o mundo? Amar o meu irmão é fácil, não é fácil, mas é fácil. É fácil identificar o meu irmão. O difícil é amar. O mundo, ela é mais sutil, irmãos. É difícil identificar o mundo. Muitas vezes tem muito mundanismo nas nossas vidas, é difícil de identificar. E a gente tem que orar a Deus, que Deus nos ajude a identificar. Então, o que é o mundo? O mundo pode ser três coisas na palavra de Deus. Em Salmo capítulo 90, versículo 2, a Bíblia fala do mundo assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O mundo, em alguns textos bíblicos, ela significa essa terra em que vivemos, as flores, as praias, as montanhas, né? É tudo que Deus criou. Em João capítulo 3, versículo 16, você conhece esse texto, né? E o mundo aqui, ela significa a humanidade, porque Deus tanto amou o mundo. Opa! João está falando, não ame o mundo, mas Deus, ele tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, obviamente, João está falando de uma coisa em 1 João e no Evangelho de João, parece que ele esqueceu que foi ele que escreveu, ele está falando de outra coisa, né? Ele não está confuso. Então é importante que a gente entenda que o mundo ela pode significar
a criação, o mundo pode significar a humanidade que Deus ama, e nós também deveríamos amar o nosso irmão. É o que ele está falando. E a terceira coisa, em 1 João capítulo 5, versículo 19, João fala o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, aqui a gente vê que ele fala do mundo de uma outra forma. O mundo também pode significar um reino espiritual, invisível e mau, cheio de maldade, cheio de elementos que, se a gente seguir, não poderemos dizer que amamos a Deus nem ao nosso irmão. Então, o mundo que ele fala aqui em capítulo 2, versículos 15 em diante, é um mundo espiritual. Como sabemos que somos de Deus? Ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, nós sabemos que somos de Deus, mas o resto, o mundo, é do maligno. Você vê simplesmente duas divisões aqui. E 1 João, capítulo 3, versículo 9, ele vai nos mostrar por que a gente sabe que é de Deus, que a gente é de Deus. Como? Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Não é o hábito, não é algo habitual. Eu posso dizer que ao longo dos meus anos como crente, eu tenho lutado com isso. De pecar e habitualmente olhar assim e dizer: Deus, isso não sou eu. E quebrar através da graça de Cristo em minha vida e voltar a andar como Cristo andou. Então aqui ele está falando, aquele que é nascido, ele não pratica, não é o seu estilo. Por que não é? O pecado não é o seu forma de ser, porque a semente de Deus permanece nele, em você e em mim, que um dia recebeu a Cristo como nosso Salvador, um dia reconheceu, se arrependeu dos seus pecados e recebeu a semente, o Espírito Santo, em nossas vidas. E Deus permanece nele. Então a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Você crê? Você se diz crente, mas você vê sua vida constantemente em pecado, você tem que começar a visualizar quem você realmente é. A gente não pratica, a gente tem a semente e a gente é nascido de Deus. Então, existe uma conexão, ele está dizendo em 1 João aqui, entre o mundo e o maligno, de capítulo 5, versículo 19. Quem é o maligno? Bom, o maligno é Satanás. E o mundo, ela está debaixo do poder do maligno. 1 João 5,19. Estamos debaixo do poder do encanto. O mundo está debaixo do poder do encanto. O mundo está adormecido no colo de Satanás. Com todas as coisas, na política, tudo que a gente lê é triste. E o diabo, ele quer mais que o crente fique em silêncio. Não fale nada. Ele não quer que a verdade seja usada e falada através da vida de um crente, para que o mundo não acorda. Então, estão debaixo do poder do maligno. Então, uma forma de pensar é ao contrário. O mundo, ela tem uma forma de pensar ao contrário da forma de Deus pensar. E a forma de pensar, que é uma forma de pensar que exclui a verdade do Deus verdadeiro. Então, o mundo vai de encontro com tudo que Deus nos ensina na sua palavra, que devemos fazer. Então, na palavra nós temos o pensamento de Deus, como a gente deveria viver, e o maligno e o mundo, ele vai de encontro com isso. É inimigo de Deus. Exclui Deus, exclui a verdade. E busca
transferir a autoridade, tirar Deus totalmente, em alguns casos, nem crer em Deus, e se colocar, como Satanás quis, em posição de autoridade. Então tem uma forma de pensar que é contrária da forma de Deus, exclui a verdade de Deus e toma a posição de autoridade de Deus. Esse é o mundo que está na mão do maligno. O mundo é mau e não devemos amar o mundo. O mundo é mau e foi derrotado por Cristo, e todos que são nascidos de Deus vencem o mundo. Olha só, 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo. Dá licença aqui. E essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então o texto diz, aquele aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Olha só, minha fé. Aí ele fala, peraí, mas aquele que tem a sua fé, ela tem que crer que Jesus é Filho de Deus. E tem que crer que você foi nascido de Deus e vence o mundo. Então, o mundo está aí. E a analogia que a gente vê muitas vezes sobre o crente no mundo é como um barco que está sobre o mar. Tudo bem, estamos no mundo, estamos flutuando no mar, não tem problema. Agora, quando o barco está flutuando, tentando flutuar no mundo com água dentro do barco, aí temos um problema, que pode ser solucionado rapidamente, que é confessar os seus pecados. E ele será justo e fiel para purificar e perdoar os nossos pecados. Então, somos esse barco flutuando no mar, e a gente tem que confessar os nossos pecados, e está tudo bem. Deus está em controle. Mas não deixe essa água entrar, porque ela vai destruir a sua vida. Então, 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém de Deus, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. É isso que ele está dizendo. Mas não só isso. Se você ama o mundo, esse texto está falando, você vai morrer com o mundo, porque o mundo vai passar. Agora, se você ama a Deus, versículo 17, fala que a gente permanece para sempre. Então essa é a nossa decisão. Amar o nosso irmão, amar a Deus ou amar o mundo. E não pode misturar, as duas coisas não tem condições. Uma é totalmente oposta da outra. Então uma decisão tem que ser tomada. E essa decisão, a sábia, é você tomar aquele que vai te dar permanência para sempre. É Deus. Enquanto tudo que nesse mundo, esse sistema, ela vai estar passando. Ela vai passar. Ela vai ser destruída um dia. Então, irmãos, a lógica seria não amar o mundo, né? Então, o terceiro teste de João, de um verdadeiro cristão, é a obediência que vai afunilar para amor. Então, aqui ele fala, ame seu irmão, não ame o mundo. Então, basicamente são três coisas. Se você diz que ama a Deus, você vai amar o seu irmão. E não vai amar o mundo. Ame a Deus, ame seu irmão, não ame o mundo. O mundo, ela está passando. O mundo é aquela festa que acontece, que o povo vai numa expectativa e acabam sendo defraudados. Desperta um desejo que nunca consegue satisfazer.
Deus é o único que pode nos satisfazer plenamente. E nós temos a semente de Deus, foi plantado em nós. Então hoje, irmãos, ame a Deus, ame o seu irmão, não ame o mundo. E peça a Deus oportunidades de compartilhar isso com seus amigos, familiares, vizinhos que estão no mundo, que estão no desespero, que estão passando por muita dificuldade, não só de doença, trabalho, mas até muito mais na área espiritual. Então, que Deus te dê um dia abençoado hoje e vamos amar a Deus, amar o nosso irmão e não ao mundo. Na próxima semana a gente vai falar sobre as 3 jogadas do inimigo, do mundo, que estão nesse texto, que vocês já conhecem, e falar um pouco mais sobre isso, como Deus tem nos dado toda a lista de como o inimigo vai nos atacar. Mas temos Cristo, e isso é o suficiente. Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esse tempo. Deus abençoe a cada irmão. Deus consola cada um que está tendo algum conflito com a tua verdade. Deus dê saúde físico a cada um que está passando por dificuldade. E Deus, que possamos ter a certeza que somos seus filhos e que um dia nós nascemos de novo. E essa semente, ela foi plantada e a gente vai amar o nosso irmão. Nós não vamos amar o mundo e nós vamos vencer, porque temos fé e temos crido em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, Deus abençoe cada um nesse dia e aquele dia que a gente vai voltar todos normalmente para a igreja vai ser muito bom, mas eu creio que vai depender um pouco das autoridades, à medida que eles vão abrindo mais e mais os regulamentos, né, e deixando as pessoas se congregarem em maiores números, né? Por enquanto a gente está em 30% da capacidade do santuário, né? Então, se Deus quiser, isso muda e aí a gente se encontra. Se não, a gente continua se encontrando via internet ou de vez em quando a gente se esbarra, né, no supermercado mascarado de, eita, é o irmão, é o irmão João mascarado, né, é o irmão Nilson mascarado, né, e as pessoas devem pensar a mesma coisa, né, ainda bem que a gente se reconhece pelos olhos, mas Deus abençoe, e é isso.